Vamos dividir para conquistar? Olá, seja bem-vindo no canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e quero convidar você a ter mais um momento onde a gente pode crescer, então, em sabedoria e graça. De novo, quer dividir para conquistar? Por que eu estou falando isso, né? Porque a ideia hoje é entender o que a Bíblia fala sobre o que é primeiro amor, né? Ah, e para entender o que é primeiro amor, literalmente a gente precisa dividir para conquistar, tá? Porque a gente precisa entender primeiro o que é primeiro amor e aí depois entender o que é voltar ao primeiro amor, entende? Porque as coisas meio que se entrelaçam, meio que se confundem uma coisa com a outra e tudo mais, tá? Mas vamos falar de primeiro amor. O que é esse primeiro amor, tá? Assim, no imaginário popular, tá? A ideia de primeiro amor é aquela primeira paixão, né? Aquela coisa de adolescente, aquele frio na barriga, aquela excitação, um sentimento intenso que beira loucura muitas vezes, né? Essa é a definição popular, né? Só que essa definição popular, muitas vezes, ela invade a Bíblia quando se fala de primeiro amor, tá? Mas, biblicamente, será que funciona dessa maneira? Será que o primeiro amor que fala na Bíblia é a ideia de sentir esse arrepio, né? É a ideia de sentir esse frio na barriga, essa coisa assim, esse tremelico, né? Qual é a ideia de primeiro amor, né? Nós vamos entender um pouco disso em João 3,16, 1 João 4,19, e nesses dois textos a gente vai entender simplesmente uma coisa: Deus nos amou e nos amou primeiro, entende? Ou seja, quando Deus nos ama, Ele nos ama primeiro, tá? Olha a ideia: primeiro amor, Deus nos ama e nos ama primeiro, ok? Romanos 5:8, ele vai trazer esse texto, Paulo, quando vai trazer esse texto, ele reforça que o amor de Deus não depende ou não dependeu da nossa bondade, nem mesmo da nossa existência. Entende? Ou seja, o amor de Deus, ele existe, tá? Ele é demonstrado sobre a sua criação, ele é a causa primária, tá? E ele não depende nem do nosso amor, nem da nossa própria existência, tá? Então, o que isso significa, né? Este versículo, literalmente, é o motor da ética cristã no Novo Testamento, né? Ele resume alguns pontos centrais. Primeiro ponto, a origem do amor, tá? O texto estabelece, literalmente, que o amor humano não nasce do nada, entende? Então, ou seja, eu não tenho amor porque nasceu do nada, né? Ele é uma reação. Então, o amor que eu sinto é uma reação a alguma coisa que aconteceu antes, tá? Nós somos capazes de amar de forma genuína porque somos preenchidos por um amor anterior, né? Ou seja, quem é que nos amou primeiro? Jesus Cristo, entende? Então, é essa a ideia. Olha o primeiro amor aparecendo, tá? Tem um outro ponto muito interessante que a gente chama de gratuidade, né? Não amamos para convencer Deus a nos amar mais, entende? Nem mesmo a nos amar, ou seja, me ama Deus porque eu te amo. Não, não dá. Mas não podemos, na verdade, isso não tem como funcionar dessa maneira. A ideia é que nós já somos amados, né? O amor deixa de ser uma moeda de troca quando eu entendo que nós não podemos convencer a Deus dizendo que amamos a Deus, né? E existe uma outra ideia que é mais complexa, que é a ideia da capacidade. Nos versículos anteriores, né, de João e Romanos, João explica que Deus é amor, né? Logo, este versículo diz que a nossa capacidade de demonstrar afeto e sacrifício de louvor é um reflexo não daquilo que a gente faz, mas da natureza de Deus em nós. Entende? Porque se Deus é amor e eu só posso amar porque ele me amou primeiro, e esse é o primeiro amor, tudo que eu faço como demonstração de afeto e de sacrifício de louvor, de adoração, é um reflexo dele em mim. Entende? Percebe?
Ou seja, ah, ah, isso sugere um sentido mais amplo, né? Nós amamos a Deus, ao próximo, ao mundo, porque ele tomou a iniciativa. No contexto bíblico, o primeiro amor não é o primeiro sentimento que nos nutriu por Deus, tá? Mas sim uma iniciativa histórica e eterna de Deus em direção à humanidade. Então, o primeiro amor não é o meu frio na barriga por Deus, mas é literalmente a ação de Deus na minha direção, né? O primeiro amor é o amor de Deus sobre nós. O amor, ou melhor, o nosso amor por ele é, na verdade, o segundo amor, né? É uma resposta agradecida à iniciativa dele. Então, quando perguntarem para você, né, o que é primeiro amor na Bíblia, a gente já pode ter uma noção de que é uma ação de Deus que move o ofendido em direção do ofensor, né? Deus é amor. E o primeiro amor foi o ato dele ter se despido da sua majestade para estar conosco, né? Na nossa cultura, a ideia de primeiro amor está ligada ao impacto da novidade, né? Aquele frio na barriga, aquela obsessão pelo outro, né? A paixão avassaladora da juventude. Mas o primeiro amor de que a Bíblia fala, ele opera numa frequência completamente diferente dessa, né? É uma decisão. Então Deus, quando olhou a sua criação, resolveu amá-la. E esse foi o primeiro amor. E esse é o primeiro amor, tá? Então, Deus não sentiu um frio na barriga e resolveu amar. Ele olhou para a nossa condição e decidiu nos resgatar. É um amor que não depende do humor de quem ama, nem do merecimento de quem é amado. Por que a confusão acontece muitas vezes? Por que existe confusão em torno desse tema? Muitas vezes, quando alguém se converte ou tem uma experiência espiritual forte, tá? Ela sente, sim, verdade, ela sente, né, uma euforia emocional. E isso é muito bom, tá? Isso faz parte, né? Mas não é o primeiro amor em si, tá? O perigo é que quando a gente fala que isso é o primeiro amor, quando o arrepio passa, o que vai acontecer com o relacionamento longo? Entende? Porque não resiste. Nós não temos experiências com Deus o tempo todo o tempo, né? Então, o meu primeiro amor não pode ser resumido a uma experiência. Ele precisa ter uma convicção forte de ação, né? Ou seja, o mesmo Deus que olhou a minha necessidade lá atrás e me resgatou e decidiu me comprar de volta, pagar o preço por mim, ainda hoje ele me ama, entende? Então, percebe que tem que ser uma coisa muito mais formada, decidida, sem altos e baixos da parte de quem ama, entende? Porque se não fosse assim, causaria insegurança, né? Uh, e o texto de João nos acalma, né? Quando ele diz o amor dele por vocês não depende do seu frio na barriga hoje, por exemplo, né? Ele continua sendo o primeiro, né? A fonte estável que sustenta você mesmo nos dias em que você se sente seco emocionalmente ou não se sente amado, entende? É a certeza de que você é amado. O que pesa mais, né? Se sentir amado ou saber que é, né? É claro que se sentir amado é muito bom, muito importante, inclusive. Mas se eu botar na balança, eu posso não sentir, eu posso não me sentir amado hoje, mas eu preciso ter a consciência de que, ainda que eu não sinta, eu sou amado, né? E isso é o primeiro amor. É o primeiro amor que olhou para mim, que resolveu me resgatar, que abriu mão da sua glória para estar conosco, para vencer para desfazer as obras do inimigo, para estar conosco, para glorificar a Deus fazendo isso. E
não é um frio na barriga. Não pode ser um frio na barriga. Ou não é apenas um frio na barriga. Frio na barriga, ou aquela emoção toda, quando começa, é muito legal. É muito bacana. E isso pode gerar experiências momentâneas em vários momentos da minha vida. Mas o que vai me sustentar de verdade é a convicção, a certeza de que esse primeiro amor não cessa, entende? Não cessa, não cessa. Alguns confundem, inclusive, abandonar ou perder o frio na barriga, o entusiasmo, a motivação, e pior ainda, deixar de ter um ativismo descontrolado, por exemplo, com ter abandonado o primeiro amor, né? Não é verdade, não é verdade. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós começamos a, a resistir ao Espírito Santo. Nós abandonamos o primeiro amor quando a gente começa a resistir à palavra de Deus, quando a gente começa a buscar a nossa própria justiça, quando a gente começa a não nos submeter mais a Deus. É nesse sentido que abandonamos o primeiro amor. É nesse sentido que a igreja de Apocalipse precisava ser confrontada. Então, o que é primeiro amor? É a ação de Deus, porque Ele é amor, Ele nos amou primeiro e Ele nos ensina a amar. Esse é o primeiro amor. O nosso amor por Ele é uma resposta do primeiro amor. E é isso. Não tem mais o que dizer. Deus abençoe a sua vida, fica na paz de Cristo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais.